A paz a todos. Eu venho por meio desse relato contar brevemente o que o Senhor fez na minha vida durante 2 anos de deserto. Eu fui criada num lar cristão. Meu maior sonho sempre foi ter uma família. Só que infelizmente eu sempre fui muito insegura com relação às pessoas. E quando eu casei, eu tirei Deus do lugar dele, que era o primeiro amor, o lugar mais importante na minha vida. E comecei a idolatrar meu esposo. Literalmente, era uma idolatria. Fazia de tudo para agradar. Sempre gostei de cuidar da minha família, da minha casa. Depois vieram os filhos. E esse foi o meu grande erro, deixar o Senhor Jesus de lado. E quando nós íamos completar 10 anos de casado, no dia 17, numa madrugada de domingo para segunda, ele me acordou e disse que estava indo embora de casa. Eu assustei muito, porque eu não esperava. Porém, pedi, implorei, chorei, me humilhei, ajoelhei perante ele e nada. Perguntei se tinha outra pessoa, ele disse que não. E ele acabou saindo de casa. Eu fiquei muito arrasada, com medo de não dar conta, mesmo trabalhando já, sendo independente, com medo de não dar conta financeiramente dos meus filhos, das minhas contas da casa. E com medo psicologicamente também. Enfim, vivi num mundo novo. O mundo parece que tinha se aberto debaixo dos meus pés. Não contei pra ninguém, nem pra minha família, pra ninguém. Pra ninguém. Minha vida era só chorar e me preocupar. E faltar alguma coisa para os meus filhos, não só material, mas também psicologicamente falando. Conforme foi passando os dias, fui buscando ao Senhor, fui me achegando. E isso, voltando um pouquinho atrás, Deus tinha me mostrado em um sonho o que iria acontecer. E eu achei que era com outra pessoa, mesmo estando afastada de Deus. Deus ainda me permitiu ter esse sonho, essa visão, né? Enfim, me acheguei ao Senhor Jesus, busquei, clamei, o Senhor foi tendo misericórdia de mim. Coloquei o Senhor Jesus no lugar que Ele é de direito, que é o centro da minha vida. Por isso que agora eu falo que eu fico sem tudo, menos sem Deus, não fico. Pode ser clichê o que eu vou falar, mas a melhor coisa pra mim foi esse deserto. Porque se eu tivesse a escolha de voltar atrás e ter aquela vida, eu não queria. Eu era meio rixosa assim, não era briguenta, porém era de emburrar à toa se as coisas não fossem feitas do meu jeito, na hora que eu quisesse. Muita insegurança, como eu já falei. E aí o Senhor foi trabalhando comigo, fui clamando, fui pedindo, fui orando. Quando eu me estabilizei psicologicamente, que eu comecei a me reerguer, ele quis voltar para casa por pressão da família dele. Infelizmente ele voltou, eu aceitei, ele ficou só 2 meses e foi embora. Hoje eu vejo que não era para ter voltado, que não era tempo. Ele voltou, não ficou nem 1 mês e saiu novamente. Nesse sair novamente, se completou 2 anos, agora dia 17. Eu estou resumindo ao máximo. Fiquei com uma dívida de mais de 12 mil, enfim, com relação a tudo, né? Aos gastos familiares, casa, carro. Fiquei somente eu e 2 crianças.
não tinha pai, não tenho pai nem mãe para me auxiliar. Eles já são falecidos, já dormem no Senhor. E o Senhor foi meu pastor e nada me faltou. Sou tão grata a Deus que quando eu era adolescente eu busquei uma palavra e um dia Deus falou para mim que quando eu tivesse mais velha eu ia passar por pedaços, que eu não ia ter pai, mãe, amigos, marido, eu não ia ter ninguém, mas Ele seria meu pai, meu amigo, Ele seria meu pai, minha mãe, meu marido, meu amigo, e nada ia me faltar. E não me faltou, irmãos. Sempre sofri muito de ansiedade, tinha crises de ansiedade terríveis, Deus me curou. E eu ficava muito aflita com o dia de amanhã, e sempre Deus mandando as palavras: o dia de amanhã a mim pertence, não vai faltar nada, e não faltou. Deus me abençoou, eu fui juntando daqui, trabalhando daqui e dali, consegui colocar minha vida financeira em ordem. Grande foi a humilhação, a aflição. Eu evitava as pessoas onde eu moro porque a cidade é pequena, evitava parentes, evitava amigos, de vergonha, eu morria de vergonha. Quando ele saiu a segunda vez, daí eu descobri. Aí ele me falou que ele realmente, na primeira vez que ele saiu, ele tinha me traído uma vez só com uma menina, mais de 10 anos mais nova do que eu, que foi só uma coisa passageira, mas que ele se arrependia. Só que ele falava pra mim que ele queria viver o mundo, queria viver a vida social, porque ele não tinha vida social. Agora eu lembro desse pedaço, porém que eu fico sem tudo, porém não dói. Eu vejo a cicatriz na minha alma, mas não dói. Isso que eu acho lindo no Senhor Jesus. Ele mesmo faz a ferida, Ele mesmo cura. Quando foi a segunda vez que ele saiu de casa, eu fui conhecer os canais. Aí que eu fui procurar na internet como se reerguer, como se levantar, enfim, coisas assim relacionadas à vida amorosa. E eu acabei sendo direcionada para canais de restauração que eu nem sabia, nunca soube que existia. E tem me ajudado muito, né? No tempo que eu entrei em todos, eu entrei em vários, me ajudou bastante. Entrei no do irmão Alan, que me ajudou muito, da Sol, que me ajuda até hoje, do Guapo, escutei muita coisa, do presbítero Walter, me ajudou muito. Só que chegou uma época, como eu lutei só eu e Deus, eu não digo nem sozinha, foi somente eu e Deus, eu não tive ajuda de ninguém orando comigo, nem nada disso. Fiz as campanhas sozinha, fui aprendendo, fui clamando, fui pedindo orientação do Senhor Jesus e sabedoria. Quem me escutou muito e me deu muito conselho, que eu sou eternamente grata, é o irmão Samuel, do grupo do Guapo. Foi uma bênção na minha vida. Quantas vezes nas crises de ansiedade eu ligava para ele, mandava mensagem e ele me ajudava, ele me acalmava. Porque quando começou um final de semana eu ficava com meus filhos, o outro não, eu me desesperava de ter que ficar longe dos meus filhos. E Deus foi curando, foi sarando a minha insegurança. E o meu marido, quando saiu, ele falou que jamais ele ia voltar, que ele falou pra mim que nunca mais eu coloco os pés nessa casa. E por ele ser firme nas decisões dele, orgulhoso e não voltar atrás nas decisões dele, a vida inteira foi assim. Eu tinha certeza que ele não ia voltar, ele deu entrada no divórcio. Foi consensual, porque eu aceitei, falei, já que você quer isso, eu vou assinar. Saiu o divórcio, sim. Quando saiu, eu me desesperei, liguei pro irmão Samuel, ele me deu muito conselho. Ele falou que um papel não era nada, e realmente, porque eu fui buscar a palavra, depois disso, e falava, Senhor, agora não tem mais o que fazer, acabou, o divórcio já saiu, e o Senhor falava em palavras para mim. Não é um papel que vai me segurar, não é um papel que vai mudar o meu querer na tua vida. E eu continuei buscando, clamando, só que eu comecei a descansar no Senhor, de trabalhar, de congregar,
de cuidar dos meus filhos, de ser uma boa esposa, e fui viver a minha vida. E chegou uma época, depois de meses, eu não via ele, não tinha contato. Mesmo ele pegando meus filhos todos os dias, levando para a escola e trazendo, eu evitava ter contato com ele. E, afinal de contas, ele fazia o papel de pai, sim, ele sempre fez. E eu fui pedindo ao Senhor, eu falava: Senhor, um dia eu escutei um testemunho, achei tão bonito, que o irmão falava que ele pedia para o Senhor uma segunda família, e eu pedi para o Senhor, eu falei: Senhor, prepara alguém para eu poder congregar junto, para eu poder passear, viajar junto, que respeite os meus filhos. Uma pessoa que, em primeiro lugar, ame mais a Ti do que a mim, Senhor. E eu fui buscar a palavra, e o Senhor só faltou falar meu nome, porque Ele falava: a família que eu te dei é sua, e você não vai desistir dela, que se você desistir, a sua situação vai ficar pior. Não coloque a mão. Quantas vezes Deus falou isso? Principalmente pela boca da Sol e do irmão Alain. Não coloque a mão na obra que eu estou fazendo. Eu saí de todos os grupos de WhatsApp, de canais de restauração, eu saí da maioria, porque para mim ele já não estava já me ajudando. E eu falei: vou ficar somente com o Senhor Jesus, e fui indo, fui vivendo minha vida. E num belo dia, alguns meses atrás, ele veio conversar comigo e perguntou o que eu achava. Perguntou se eu estava com alguém, porque ele falou que achava que eu já estava com alguém, porque eu me arrumava para ir trabalhar, eu me cuidava. E ele estranhou, todo mundo, a minha família, a família dele, todo mundo que nos conhece, achou que eu ia sucumbir. Eu cheguei a escutar gente falar assim para mim: nossa, achei que você ia fazer alguma coisa com a sua vida, ou enfim, que você ia cair numa depressão, não ia se reerguer. Todo mundo estava esperando literalmente o meu fim material e psicológico e espiritual. E Deus foi maior na minha vida, me mostrou que eu dependo só dele nessa terra, até o último dia da minha vida. E o que eu acho lindo, que Deus foi me ajudando. Eu clamava, quando eu escutava testemunho, que o cônjuge chegava perto da gente, a gente tinha que clamar e orar. Eu achava que era um pouco de exagero, e eu vi que não era, que fazia necessário. Toda vez que ele chegava, que ele foi se achegando, foi conversando, foi puxando assunto, né? Eu clamava a Deus, eu ficava em oração dentro de mim. Às vezes meus filhos começaram a pedir: mãe, eu posso chamar meu pai para almoçar com a gente, para comer uma pizza aqui em casa? E não dói. E eu deixava, porque eles estavam sofrendo demais também, meus filhos são pequenos. Só que eu clamava, fazia jejum antes, e continuo também nessa luta. Eu sei que até o último dia da gente nessa terra, a gente tem as lutas, né? Tem as vitórias, mas tem as lutas também. E eu fui clamando e fui pedindo, e Deus foi transformando. E muitas vezes eu desanimava, falava: Senhor, eu não vou lutar mais não. E o Senhor me animava. À noite eu ia dormir desistindo, levantava já clamando, pedindo ao Senhor Jesus no outro dia. E o Senhor foi me dando força, foi me dando alívio, foi me dando entendimento, sabedoria. Resumidamente, irmãos, ele voltou no Dia dos Pais agora. Foi Dia dos Pais, e quem ganhou, de certa forma, o presente foi ele, mas foi nós também, eu e meus filhos, porque ele voltou para casa com tudo, com mala e cuia. Tudo que ele tinha na outra casa, que ele montou, ele trouxe. E ele me pediu ainda se eu podia ajudar ele a fazer a mudança. Eu fui, eu clamei ao Senhor e fui e ajudei ele. Então ele veio com muitos carrapichos, não é fácil, realmente agora que a gente faz a prova prática, né, de tudo que a gente aprendeu no deserto. Eu vim em constante oração, pedindo, clamando, vigiando. Mas eu creio, não nos casamos novamente, irmãos. Eu particularmente, sempre falei que não ia acontecer isso comigo, mas porque eu estava me segurando, eu não queria voltar de jeito nenhum por causa de um papel. E o Senhor falou, por esses dias o Senhor falou comigo: eu já te falei e vou falar de novo, não é um papel que vai segurar o meu querer na tua vida.
Aceite o que eu estou fazendo, que eu vou completar a obra. Então eu creio que Deus vai completar a obra na minha vida, sim. Ainda voltarei para dar o meu testemunho completo, que é muita coisa. Em 2 anos eu vi muito multiplicação de tudo, de cuidado, de parte financeira, de tudo. Não nos faltou nada, absolutamente nada, nada. Nossa, eu nem dá para comparar com a vida que eu tinha antes. Então, assim, o Senhor tem sido meu pastor e sei que vai ser até o último dia da minha vida nessa terra. Sou grata a Deus e ainda voltarei aqui para contar um milagre completo. Eu vivo um milagre todos os dias. Nesses 2 anos eu tenho vivido um milagre diário. Cada dia é um milagre diferente, coisas assim que eu acho que não tem nem, às vezes eu não tenho nem por onde pensar de saída e Deus vem com aquele livramento, com aquele milagre. Para os irmãos terem uma noção, no primeiro final de semana que nós saímos juntos para almoçar fora, o outro foi tão tentando tirar minha paz, que eu entrei no carro e fui conversando com ele, com meus filhos no carro. Só que dentro do meu coração, Deus ia conversando comigo, e eu conversando e clamando a Deus dentro do carro. Com o meu coração estava tudo bem dentro do carro, só que eu tinha necessidade de ficar conversando com Deus e clamando. E Deus fez um livramento de morte muito grande, que nós iríamos sofrer um acidente, que nós dois que estávamos na frente, nós iríamos morrer na hora. Então eu tenho visto muitos milagres de Deus, muitos. Eu só estou contando isso porque eu acredito que ajuda, assim, da mesma maneira que me ajudou muito quando a minha fé estava lá embaixo. Eu escutava um testemunho, um relato, e Deus alimentava a minha alma. Eu creio que irá ajudar alguém. Me desculpa porque eu não sei falar muito bem, mas fiquem na paz e não desistam. Não desistam das suas famílias. Por mais que a gente escute, eu escuto até hoje, vai viver sua vida, você é nova, você está no seu papel de viver a sua vida, porque não foi você que errou, não foi você que saiu de casa. Tem muita gente que é contra ainda, peço a Deus para fazer uma obra na família dele, na minha família principalmente, que são contra, eles têm medo de eu sofrer novamente. Mas eu sei que tudo está nas mãos de Deus e ainda voltarei para contar um testemunho completo de tudo. Agradeço a todos, desculpa pelo tempo, fiquem na paz, fiquem com Deus e não desistam das suas famílias.